Eu vou conversar agora com nosso comentarista, querido amigo, médico pneumologista, doutor Francisco Ora Fontes. Ele tem hora que é hora e tem hora que ele é uma fonte. Observador da vida, grande médico, professor e grande amigo desses solidários e daquele médico que está disposto a qualquer hora, a qualquer momento, atender seus clientes, coisa que cada dia fica mais raro. Chico Ora, que bom te ver, meu amigo, mesmo à distância. Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido amigo? Prazer vê-lo, falar com seu público. E ouvir tantos elogios de um amigo que eu sei que é autêntico no que diz, no que fala. É uma alegria estar vendo. Estou vendo que você está aí na emissora, viu? Espero um dia voltar aí e falarmos assim, sem nenhum obstáculo, se é que isso aqui é obstáculo, né? Sem nenhum obstáculo entre nós. Sentir, abraçá-lo, saudades, não é? Pois é, eu também, Chico. Eu queria conversar com você primeiro o seguinte: quais os sintomas pós-Covid, as sequelas pós-Covid que você tem observado? Mário, é interessante. Eu estava semana passada conversando com alguns colegas de laboratórios do sono no Rio e em São Paulo, trocando ideias a esse respeito do chamado. Nós não podemos falar ainda em pós-Covid, mas eu torço muito para que não tenhamos mais nenhuma maré naquelas proporções tsunâmicas que tivemos. O que eu imagino, conversando, o que eu percebi é que eles estão vivendo uma situação que eu também estou vivendo aqui na Bahia, em Salvador, particularmente. Nós estamos tendo, muitos pacientes sofreram, a pandemia provocou um isolamento social brutal das pessoas, né? Isso teve repercussões psicológicas muito importantes, muito sérias, né? Algumas pessoas efetivamente se isolaram durante semanas ou meses, e até a expectativa de sair para dar uma caminhada, uma respirada ao ar livre, não assumiram nada disso. Ou seja, isso é óbvio, teve um impacto profundo no sono dessas pessoas, e não no primeiro momento. Nós tivemos que tratá-las, orientá-las, e boa parte delas partiu para valer para o uso de medicamentos para dormir. Muitos deles, famosos tarja pretas, que todo mundo conhece, são medicamentos que têm que ser usados com certo controle. Essas pessoas começaram a abusar disso e se tornaram dependentes. E hoje nós estamos lidando com um fenômeno que é cuidar ou lidar com a dependência dessas pessoas que não querem mais estar tomando esses remédios na proporção e na dose que estão tomando, mas que estão efetivamente dependentes. É óbvio, isso iria acontecer depois de meses de uso indiscriminado. Não vou dizer injustificado, porque foi justificado, sim, mas talvez tenham pegado pesado demais, e agora nós estamos vivendo a dificuldade em tirá-las dessa adicção, dessa necessidade, sem que elas passem por síndrome de abstinência, que é igual a de qualquer outra droga, viu? Mexe muito com as pessoas, a expectativa de ficar sem o remédio, até de não tomar o remédio por alguns dias. É muito complicado isso, Mário. Eu imaginei que seria acontecer, e talvez fosse um fenômeno, mas o fenômeno tem, como eu lhe disse, conversei com colegas de outros estados, e eles também estão percebendo isso. Detalhe, em faixas etárias mais jovens, pessoas com 40 anos, 50, que já estão com esse problema em curso. E às vezes, Chico, a gente se livrar de uma dependência dessa é complicado. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha um nariz entupido com frequência e me receitaram NZT, neossinefrina, um negócio desse assim. Rapaz, eu botava aquilo ali, era uma maravilha. Desentupia o nariz, eu dormia a noite toda. Aí chegou num dia, rapaz, eu disse, eu tô ficando viciado nisso. Aí eu cheguei e disse, eu não vou usar. Eu passei 3 noites sem conseguir dormir. Na quarta, eu dormi sem ele. Então, não é fácil a gente abandonar essas coisas que dão um certo bem-estar
Você concorda? Sim, você citou um exemplo muito interessante e também muito frequente. Essas medicações abaixo de fenilefrina, essas drogas, elas têm um potencial de vasoconstricção. No momento inicial, dão um alívio, porque aquela sensação do nariz abrir, respirar bem, é uma coisa muito prazerosa. E, evidentemente, a gente vicia no que é bom, no que agrada, né? Ninguém se vicia, a não ser os masoquistas, que ninguém se vicia em apanhar. A gente se vicia em coisas que dão prazer, né? Isso vale para praticamente todas as drogas. E essas medicações nasais têm esse potencial. É outra, você lembrou bem, eu tenho muitos pacientes, a maioria deles portadores de rinite ou de rinossinusites crônicas, de natureza alérgica em sua maioria, que a gente sabe que a alergia não tem cura, você convive com ela, você atenua. Mas esse tipo de medicação não está curando nada, está lhe dando um alívio temporário, que por ser muito bom, a tendência é você perpetuar. Agora, você imagine numa droga, por exemplo, como um benzodiazepínico, que são drogas que têm efeito ansiolítico. Você está no meio de uma pandemia, toma uma dessas medicações, você vai sentir um alívio, uma tranquilidade, e nos primeiros momentos vai dormir realmente muito bem, vai se sentir bem. Mas essas drogas têm efeitos colaterais, e que a longo prazo têm que ser pesados. Tudo, medicina não é ciência exata, é risco-benefício. Vale a pena eu usar isso para obter tal benefício? Se não vale, é melhor não correr esse risco, não é? Então, o que acontece? Eu tenho pacientes, por exemplo, que de tanto usar benzodiazepínico, porque elas trazem tolerância, começa tomando um comprimidinho, depois 1,5, que toma 3, 4. Eu já vi gente no laboratório do sono tomar na minha frente 3, 4 comprimidos de 2 ou 3 drogas distintas, simultaneamente, e tirou aquele cochilo leve. Eu digo, mas é impressionante, isso para a maioria dos humanos seria uma anestesia, né? É impressionante isso. E a gente sabe que tratar a dependência é muito mais difícil do que tratar a doença de base. Não é? É um capítulo para o nosso querido Dr. Neri cada vez mais nos ajudar, porque não é fácil. Eu concordo inteiramente. Você sabe que outro dia, uma pessoa que eu conheci, ele me dizia assim que às vezes ele toma 6, usa 6, 7... Eu não vou dar o nome aqui, porque inclusive não vou fazer publicidade, daquele comprimido sublingual que está sendo muito usado agora. 6, 7 numa noite, É incrível, né? Eu tenho um recordista, eu tenho um paciente que ele me procurou, porque ele estava praticamente tomando durante a noite, ele chegou a contabilizar numa determinada noite que ele tomou 10 embaixo, botava um, parado, daqui a meia hora colocava outro, uma coisa compulsiva. Você vê que as pessoas perdem a noção até de bom senso. Não é? Na busca daquele alívio imediato, se perde a noção de bom senso. E aí é que entra o que você falou, né? Aquela coisa da disponibilidade do profissional. O médico tem que ser acessível, porque tratar não é só fármaco, não é só farmacologia, não é só solicitar exame sofisticado. A maioria dos processos clínicos, a gente ainda resolve, Mário, ouso dizer isso, com uma boa conversa. Parece incrível, porque eu fui de uma escola médica, que foi a Faculdade de Medicina tradicional, entrei em 1973, saí em 78, e eu ainda tive a satisfação de conviver com grandes e grandes mestres, clínicos extraordinários, e que passaram para a gente, numa fase em que você não tinha esta alta tecnologia, né, passaram para a gente a necessidade de ouvir, de auscultar, não é só auscultar com estetoscópio, é auscultar aquela história, com olhos de ouvir e coração de escutar, porque se você ausculta, se você não está olhando para o computador, se você está seguindo o protocolo, o diabo do protocolo, para mim, protocolo virou um palavrão. Eu lhe diria que o protocolo serve muito mais, entendo o advento dos protocolos, as coisas se tornaram tão sofisticadas, tão complexas, e até na gerência econômica dos hospitais isso entrou, eu falo isso assim com essa carinha de quem está comendo jiló, porque realmente é uma circunstância, que eu espero que em algum momento a humanidade encontre o balanço correto entre essa busca excessiva do protocolo, mas não pode se afastar do humano. Você não pode ouvir o cara que está ali do teu lado, que basicamente ele está naquela consulta
para conversar com você, para contar para você os dramas que ele está vivendo. Isso vale para a maioria absoluta da população. Luana Montargil, tem perguntas aí para você de nossos ouvintes. Oi, doutor, como vai o senhor? Pablo diz o seguinte... Tudo bem, Luana? Tudo ótimo. Sofro de apneia gravíssima e uso já o CPAP. Gostaria de te perguntar sobre o recall que está acontecendo com os CPAPs da Philips. Você já viu falar? Quais problemas que foram identificados nos pacientes durante a utilização desse aparelho? É verdade. Eu recebi essa notícia uns 20 dias atrás. A Philips Respironics mandou para todos, esse recall é universal, não é? Todos os países, e os pacientes, o que eles... Eu fiquei preocupado, confesso que fiquei preocupado, não vamos fazer pânico nem alarme, mas a gente sabe que eu já imaginei de tudo, recall de carro, de geladeira, de TV, mas recall de CPAP... Mário, estamos vivendo muito para ver coisas incríveis. O recall do CPAP, esse CPAP da Philips, que é um excelente CPAP, eles têm vários modelos, são modelos de ponta que dão bom resultado, são efetivos, mas foi discutida a possibilidade, ou alguém afirmou que naquela espuma que produz a umidificação do ar que o paciente respira, aquilo pode soltar micropartículas de espuma que podem não só promover engasgos, ou até sufocamentos, ou até um acidente mesmo, e até a possibilidade de carcinogênico, de desenvolver câncer das vias respiratórias. Então, isso, evidentemente, foi determinante para a Philips fazer um recall em todos esses CPAPs. Pelo que eu recebi, são CPAPs fabricados de 10 anos para cá, então a grande maioria das pessoas está incluída nesse rol. E eu vou passar depois para você, eu recebi o recall dele com 0800, com os contatos, com isso, com aquilo. É uma tarefa gigantesca, viu? Revisar todos esses aparelhos não vai ser uma coisa tão simples e tão rápida assim, não. E a pergunta que eu fiz, eles fizeram um webinar aqui no Brasil, eu participei, e uma das perguntas que eu fiz, e o que fazer com os pacientes? Eles vão suspender imediatamente o uso? E os riscos da apneia? Aqueles apneicos graves que têm risco de vida e que precisam usar. Então, a ideia é que iriam substituir o aparelho temporariamente por um outro, mas é uma logística complicada. Eu estou orientando os meus pacientes que esses da Philips não usem. Não usem no momento. Se não for da Philips, as outras marcas não tem problema nenhum. O recall é para Philips. Então, quem está usando Philips, suspenda, procure a empresa onde comprou, e eu vou mandar para você, Luana, assuma esse compromisso aqui, vou mandar para o seu WhatsApp os dados lá do recall, com 0800, com tudo, para que as pessoas se habilitem a isso, porque é importante, né? A gente não pode estar usando uma coisa que cria dúvida e insegurança. Alice Alves pergunta, ela diz que essa questão dos remédios para dormir é um problema sério, porque às vezes é indicado por 3 meses e as pessoas passam anos usando o mesmo remédio. Aconteceu com o marido dela, ele teve que tomar injeção para poder tirar o efeito dessa medicação. E diz que pode provocar várias coisas, falta de concentração, e muita gente ainda mistura com álcool, ela informa. É verdade, é verdade. As interações medicamentosas com álcool e, sobretudo, com outros medicamentos, veja que coisa perigosa. Às vezes está usando, por exemplo, um benzodiazepínico desse à noite, que já é relaxante muscular. Ele tem a capacidade de promover relaxamento muscular. E você imagine isso no indivíduo que tem apneia do sono, que vai relaxar a musculatura cervical. Ele piora muito a apneia dele. Ou vai se levantar de madrugada, no caso do idoso, para ir no banheiro, cumprimentar o banheiro, e aí o que acontece? Ele pode cair. Ele pode, a musculatura está mais relaxada, ele pode sofrer acidente. E boa parte dessas quedas em banheiro de madrugada, sobretudo na população mais idosa, sem dúvida nenhuma tem a ver com isso. Então, o tirar esse remédio é um trabalho clínico, é um trabalho de suporte, tem que ser desmamado, isso não pode ser assim abruptamente. Tira, volta, não use mais. Não é assim. O paciente está dependente, tem que promover. O fato é que isso já acontecia e eu acho que a pandemia aumentou a expressão disso, principalmente nos mais jovens. É justificado. Você imagine o sujeito está trabalhando e, de repente, vem a expectativa de perder o emprego, vem a expectativa de ficar em casa, sem poder sair, mesmo trabalhando online. A gente sabe que não é a mesma coisa. A vida social, a interação, a necessidade do ar livre, a prática de esportes, o tomar o sol do lado de fora, circular pela cidade.
Isso é inerente à atividade da gente, né? Então, o cárcere privado é bronca. Eu estou conversando com o doutor Francisco Ora Fontes. Ele é médico, pneumologista, coordenador do Laboratório do Sono do nosso querido Hospital Português. Chico, tem um ouvinte aqui que pergunta em relação ao cuidado com crianças e em relação à Covid. Poderia verificar com o doutor sobre sequelas em crianças? Fico ainda preocupada, pois estamos todos nos vacinando. Porém, para as crianças não há previsão. Veja bem, eu não atendo crianças de rotina, mas, evidentemente, a gente está informado de que, entre as crianças, ainda não temos um problema que atinja um perfil epidemiológico importante. Eu ousaria dizer, nós não temos assim casos ainda estatisticamente significantes a ponto de preocupar a saúde em termos de epidemiologia, em termos de saúde pública, em crianças. O que me preocupa, e eu aproveito essa pergunta para falar de outra sequela importante da pandemia. Quem perdeu muito com essa epidemia, Mário, foram os extremos, os novinhos e os velhinhos. Por quê? Para nós, mais velhinhos, a expectativa de vida, de tempo, é muito mais valiosa. O tempo para a gente vale muito mais do que valia há 40 anos, 30 anos atrás, por motivos óbvios. Eu digo-lhe eu. Não é verdade? Para as crianças também. Você imagine, eu fico vendo, a gente mora em condomínio, todo mundo mora, todo mundo tem vizinho, eu vejo as crianças irritadas, nervosas, xingando, falando alto, gritando, histéricas. As mães, os pais com dificuldade tremenda de lidar com isso. Entregue às babás, que também não estão num ambiente de tranquilidade pessoal, não vivem isso de jeito nenhum. E a gente vê nesses playgrounds de mármores, com plantas de plástico, brincando com brinquedos de nylon. Que coisa brutal! Eu sinto uma falta disso, porque essas crianças estão perdendo, sobretudo aquelas que estão na faixa assim, entre os 3 e 5, 6 anos de vida, aquelas que estão iniciando a alfabetização. O desastre educacional que nós estamos vivendo é tsunâmico. A gente vai pagar um preço, Mário, imenso por isso. A educação em nosso país já me desculpe, já é uma bosta. E você vai passar, nós estamos com isso hoje, um passivo com a educação, que se já era grande, quintuplicou. Eu vou lhe dar um exemplo, eu tenho 2 netinhas que estão no Canadá com meu filho mais velho, que já está lá há 3 anos, ele é engenheiro, trabalha lá. E eu interajo muito com elas, interajo com crianças aqui no Brasil também, e eu vejo, eu fiquei impressionado, você vai falar, porque o Canadá é outra, não dá para comparar uma sociedade organizada com um governo organizado, com políticas de educação historicamente estabelecidas, né? E com um clima que não é fácil. Ontem estava lá, chegou a 40 graus, 49, mas o cotidiano dele é menos 30, menos 20. Isso. Então, em nenhum momento elas deixaram de ter um suporte online para a educação. Eu fiquei impressionado. A mais velha já tem 7 anos, já está numa fase, já foi alfabetizada praticamente, mas a mais novinha, que está entre 4 e 5 anos, eu fiquei impressionado com o desenvolvimento, como ela já pegou a atração, as crianças gostam de ir para a tela, as casas têm internet boa, todo mundo tem internet. Meu filho não é milionário, nem céu de nada, ele trabalha, ele exerce a profissão dele, mas numa comunidade, digamos, de classe média. E todos estão lá estudando, aprendendo, e agora, já há alguns meses, as crianças voltaram às aulas presenciais, mas eu não senti a lacuna, o gap que nós temos hoje na educação do Brasil, com esse desastre que foi a famosa... Bom, não podia botar as crianças na sala de aula, óbvio, ninguém discute isso, mas a ausência do Estado nas comunicações, na educação, é um desastre. É um desastre, eu não sei, eu vejo isso, olha, se tem alguém patriota nesse país, muito patriota, empata comigo.
Se tem algum baiano, sergipano do que eu, empata comigo. Você, Chico, era do tempo que sergipano era chamado, baiano chegava e disse, sergipano é ladrão de cavalo. Você se lembra disso? Lembro. Agora eu até um dia vou procurar saber por quê. São Jorge na Lua, você viu essa história, né? Que São Jorge na Lua, noite de lua cheia, São Jorge aparece a pé, porque levaram o cavalo de São Jorge lá de Sergipe, ele já aparecia andando, sem o cavalo. Agora, Lu Farias faz assim, ó. Boa tarde, o marido dela tem apneia grave, não tem ronco, mas a noite é conturbada com pesadelos. O caso é cirúrgico e não fez porque é paciente diabético. E você diz o que, Chico Ora? Olha, precisa primeiro definir, bom, se ela fala que é cirúrgica, é porque evidentemente algum profissional indicou cirurgia. As cirurgias para tratamento de apneia do sono em adultos são raras, são específicas. É interessante isso. Na criança com apneia, o tratamento é cirúrgico. Geralmente, a hipertrofia de amígdalas, adenoides, operou, tirou o excesso, a criança volta a dormir sem roncar, respirar normal. Mas no adulto, não. No adulto, normalmente, é o engordamento cervical, o envelhecimento da musculatura, que leva à hipotonia e fechamento da via aérea. Aqui, que a gente chama no guardanapo, né, no colarinho. Então, isso realmente, na maioria das vezes, as cirurgias não ajudam nesse sentido, a não ser que o paciente tenha alguma alteração anatômica específica. Aí o tratamento conservador com CPAP é o que mais dá resultado, não é? Ou aparelhos intraorais, alguns pacientes que têm problemas de queixinho para dentro, retroposição do queixo, alterações graves na arcada dentária, a chamada até algumas cirurgias bucomaxilo, podem, mas isso tem que ser visto com muito cuidado. O importante no caso dessa paciente é tratá-lo, porque ele está com sono de qualidade ruim, e a apneia do sono tem repercussões na hipertensão, no diabetes, no aumento do colesterol, aumenta o risco de infarto do miocárdio, dormindo, de acidentes vasculares cerebrais, os derrames cerebrais também dormindo. Não estou dando um aqui de terrorista, não, mas é evidente que a gente tem que chamar atenção para esses eventos graves em pacientes que têm apneias graves. Agora, Denise pergunta, infelizmente é a última pergunta, porque o tempo se foi, conversar com você é uma maravilha, a gente nem nota que o tempo está passando. Como podemos resolver o problema de falta de sono? O filho dela tem 21 anos, não dorme bem ou não dorme nada. Não sei se é o filho ou ela mesmo. Veja bem, a insônia é um dos maiores desafios no tratamento da clínica médica, né? E é interessante, a maioria dos profissionais, estou dizendo isso porque eu já vou fazer 43 anos de formado e vivi isso a vida toda. A maioria dos profissionais, meus colegas, não tem muita paciência com insônia. Quando chega lá, eu estou aqui porque eu durmo mal, já vai meter na mão na gavetinha para prescrever alguma coisa e toma isso aqui. E a insônia exige um diagnóstico preciso. Eu digo sempre isso, insônia é sintoma. Existem mais de 40 tipos diferentes de insônia. Se você não identificar, a insônia pode ser decorrente de uma alteração da tireoide, a insônia pode ser decorrente de alterações psíquicas, e a maioria das vezes é. A insônia pode ser simplesmente situacional, como nós vivemos na pandemia, boa parte das pessoas desenvolveu insônia pela angústia do momento. Então, tem várias formas de tratar a insônia. A última é tomar o remédio porque o vizinho sugeriu ou porque o amigo tomou e se deu bem. Não existe um tratamento padrão para a insônia. Então, o indivíduo tem que primeiro. E outra coisa, ele tem que saber o perfil de sono dele. Tem pessoas, a inveja do sono alheio, né? Que é o capítulo mais famoso. Rapaz, eu morro de inveja. Olha, meu filho mais velho, meu filho mais velho que está aqui comigo foi embora hoje, vai embora hoje. E meu irmão mais velho, que tem 82 anos, ele encosta sempre, dorme. Porra, tem uma inveja, rapaz, que você não sabe. Você passou por isso. É terrível. Você diz assim, eu queria dormir assim. Olha, nem gêmeo univitelino dorme igual. É impressionante isso. Cada um tem. Isso tem influências familiares. A gente tem que conviver com isso. Eu brinquei outro dia até no comentário que eu fiz aí. Você me deu a ousadia de ser comentarista, a culpa é sua. E aí eu chamei minha de atenção. Luana Montargil.
É minha querida amiga. E aí, o que é que acontece? Eu citei o fenômeno da velhice, que é o avanço de fase. Nós, mais velhinhos, temos uma tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso é um fenômeno biológico, fisiológico. Ah, tem gente que não tem? Tem, não é 100%, mas, em regra, todo mundo vai passar por isso depois dos 60 anos. E aí você começa, se você deixar correr solto, você vai dormir 8h30, 9 da noite e vai acordar 3, 4 da manhã. E aí você se torna um desfusado. Como é que você vai controlar isso? Com remédio? Melatonina pode até ajudar nesse caso. Um dos poucos casos em que a melatonina pode ajudar, viu? Não é essa panaceia toda, não. Mas o que vai mudar isso é você estabelecer rotinas, não é? Tomar seu solzinho de manhã, não é? Empurrar a sua sopinha, viu, Maia? Aquela sopinha das 6, empurrar aquela sopinha para as 7h30, para mais tarde, para organizar seu horário e manter o que você faz com muita sabedoria, essa cabeça privilegiada, funcionando bem, antenado, participando. Aí não pode parar de trabalhar. Parar de trabalhar é the beginning of the end, como diriam os ingleses, o começo do fim. Agora, Chico, a última pergunta de todas. Quando teremos mais um excelente livro seu? Mário, eu lhe falei que ia escrever e já estou fazendo. O Sedicão não tem cedilha. Estou dando o título antes do livro existir. Eu já tenho as crônicas já definidas. São histórias crônicas da minha vida, desde a infância, personagens que eu conheci. É evidente que muitos eu tive o cuidado de, claro, não expô-los, mas é aquela história, né? Qualquer semelhança com pessoa viva ou morta terá sido mera coincidência. Então, eu vou soltar isso daqui a pouco, oportunamente. Estou com uma pessoa me ajudando a editorar isso, organizar, né? Que bom. Eu gosto de escrever, faço isso, você sabe, faço isso com prazer, uma coisa que é uma terapia para mim, mas eu sou muito desorganizado. Eu não sei, se não fosse minha mulher, eu estava frito. Valeu, Chico. Um abração para você, meu querido amigo, que inclusive me dá, rapaz, excelentes sugestões de filmes, de livros e de tudo, sempre. Eu adoro você, muitíssimo obrigado, viu? E continue escrevendo, comentarista da rádio e sendo esse médico fantástico que você é, ou não é, Luana? Mário, eu sou suspeita para falar, doutor Mário. Não posso nem falar. Ele é maravilhoso. A sensibilidade é uma coisa incrível desse homem. Obrigado, Chico. Um abração para você, meu querido. Eu que agradeço. Um beijo em vocês todos. Vamos ao intervalo comercial, Aragão, que voltemos já.